E aí, meu amigo palmeirense, você deve estar muito feliz comemorando ainda essa grande vitória do Palmeiras contra a LDU, essa classificação para a final contra o Flamengo, hein? Teremos uma reedição da final de 2021 e os comentaristas do Troca de Passe da Sport TV já estão projetando essa final entre Palmeiras e Flamengo. Então vamos acompanhar o programa do Troca de Passes que ocorreu logo após o término da partida entre Palmeiras e LDU, a virada épica, a noite mágica do Abel Ferreira. Aqui no nosso telão, moço, ó, tá a campanha do Palmeiras nessa Libertadores, ó. A fase de grupo é um passeio. Isso, venceu o Sporting Cristal no Peru 3-2, ganhou do Cerro em São Paulo 1-0, fez 3-2 no Bolívar na altitude de La Paz, né? Ganha do Cerro Porteño no Paraguai 2-0, vence o Bolívar em casa 2-0 e vence o Sporting Cristal 6-0 no Allianz Parque. Essa foi a fase de grupos. Aí a fase de grupos, aí é a parte final do Flamengo, né? Faltou a fase final do Palmeiras ali antes da gente mostrar. Mas, olha lá, vamos refazer. Faltou a segunda página da trajetória do Palmeiras, né? A parte dos mata-matas. Mas cada time, evidente que dentro das opções, alguns jogadores não são primeiras opções no momento, mas enfim. Cada time pode repetir 4 jogadores que participaram da final de 2021, com a mesma camisa, que o Andrés Pereira é um caso à parte da história. Vamos lá, no Flamengo, Bruno Henrique, Arrascaeta, Pedro, estava no banco, entrou. Michael entrou no jogo. Tá no elenco. Isso. O Palmeiras, o Everton, Gomes, Piquerez e Veiga. Piquerez e Veiga. Só o Veiga talvez não seja titular lá. Exato. Né? Então são 3 titulares do lado do Palmeiras e dois titulares do Flamengo. Né? Arrascaeta e Pedro, em tese, se Pedro se recuperar. Como um detalhe, daquela final, outros 2 rubro-negros se transformaram em membros da comissão técnica, Felipe Luiz e o Rodrigo Caio, né? E o Andrés Pereira, que mudou de lado. Trocou de emprego. Isso. Exatamente. A hora que a gente tiver as campanhas certinhas aqui, vocês me avisam pra gente mostrar pra vocês. Olha, a gente tem também confrontos entre Palmeiras e Flamengo, né? Nos últimos tempos, esses 2 times fizeram grandes jogos, né? Em 2025, foram 2 jogos no Campeonato Brasileiro e os 2 vencidos pelo Flamengo. O Flamengo fez 2-0, a gente vai mostrar, rodar os gols aí para vocês verem. O Flamengo fez 2-0 na 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, jogo no Allianz Parque, nesse pênalti polêmico aí, né? Deu muito o que falar. O pênalti foi marcado, né? O lance do Murilo pra mim, em cima lance do limite da interpretação. Pra mim não é pênalti isso, né? Foi um toque muito sutil ali, e aí o Flamengo conseguiu... Mas pôs a mão, perdeu a razão. E aí, ó, Ramon Abate, ó lá, era o árbitro, o pênalti foi marcado, o Flamengo venceu pelo placar de 2-0. 10ª rodada do Brasileirão. Depois, no jogo da volta, foi agora. Tá 2 fresquinho na memória. Fresquinho na memória. Aí o gol do Arrascaeta de pênalti. 2 semanas atrás, o outro encontro com vitória do Flamengo em 3-2. O Flamengo, no confronto, tirando a Libertadores lá, que foi vencida pelo Palmeiras, com gol do Daverson. Fizeram 2 Supercopas do Brasil. O Flamengo ganhou nos pênaltis em Brasília, uma época sem público ainda, infelizmente. E depois o Palmeiras vence a Supercopa de 2023. Vou achar aqui já. Que também foi em Brasília, se a minha memória não está me traindo, o que é sempre provável de acontecer. Fato é que assim, se a gente for pegar em números de jogos, vitórias, o Flamengo tem levado vantagem nesse confronto, né? O Flamengo tem vencido mais o Palmeiras do que o Flamengo. Não estou nem dizendo em decisões, estou dizendo assim, durante as competições que os times têm se enfrentado. Há um predomínio do Flamengo no confronto nesses últimos tempos, né, Mansur? Foi qual? Final, Supercopa 2023 mesmo, 4-3 Palmeiras, um jogaço. Isso jogaço. Aí. Mas tem dado mais Flamengo ultimamente do que Palmeiras, né, Mansur, nesse confronto? Os números eu não sei. Teve aquele equilíbrio, mas essa qualidade de jogo do Flamengo, ele tem dificultado esse sistema de jogo defensivo do Palmeiras, né? 2024, a campanha do Flamengo Copa do Brasil teve o Palmeiras no caminho. O Flamengo elimina o Palmeiras também num jogo no Maracanã, que o Flamengo constrói a vantagem 2-0 e sustenta a vantagem na volta no Allianz. De fato, se a gente pensar, tem dado mais Flamengo mesmo.
Agora é um jogo muito igual, né? Um jogo com ambiente absolutamente diferente, o nível de concentração precisa estar lá em cima. Claro que tem um mês ainda para essa decisão, mas em termos de elenco, né? O Palmeiras praticamente não tem nenhum desfalque para o jogo, né? Não tomou ninguém o terceiro cartão amarelo para impedir que dispute a final. O Flamengo tem um desfalque confirmado, né? Que é o Plata, que acabou expulso. O Pedro, muito provavelmente, daqui a um mês, vai estar à disposição depois de ter fraturado o braço no jogo contra o Racing, né? Foi o jogo da ida. Exatamente. Ainda que o noticiário dê conta de que a imobilização vai ficar mais tempo do que o previsto inicialmente, mais evidente que a importância do jogo, acho que todo mundo imagina o Flamengo tentando preparar o Pedro para esse jogo, inclusive ainda mais depois da perda do Plata. E assim, para o torcedor saber, ele não fica sem treinar. Então ele faz algumas coisas, tudo sozinho, né? Sem nenhum tipo de confronto, para não ter o risco de alguma... pode ter parado de repente a primeira semana, mas está ali fazendo perna, está fazendo algo para não perder essa condição. Então ele estando mais perto de estar 100% recuperado ou não, lá ele não vai estar totalmente sem ritmo, lógico que sem ritmo de jogo, né? Mas ao mesmo tempo vai estar treinado. E é tudo tão igual, assim, você pensar, o Flamengo ganhou os 2 jogos no Brasileiro, é verdade. Mas o jogo do Allianz, por exemplo, o Palmeiras tem um início melhor, depois o Flamengo cresce muito no jogo, impede o Palmeiras de criar tantas chances, vai controlando até que surge o lance do pênalti, depois o Flamengo faz 2-0. O jogo do Maracanã, o Flamengo ganha, mas o Palmeiras não foi pior time que o Flamengo praticamente em momento algum do jogo. Salvo ali a segunda metade do primeiro tempo, parte final do primeiro tempo, que o Flamengo ficou mais tempo com a bola no campo de ataque. No mais, o Palmeiras impôs o jogo dele de marcação individual, ganhando o duelo, tendo volume de jogo com a bola. Enfim, olha, é uma final absolutamente espetacular, inclusive por isso, porque você tem 2 vitórias recentes do Flamengo, mas você não olha também nem para os confrontos e vê que um time foi muito melhor do que o outro. Assim, é tudo muito parecido. Olha, no banco de reservas, o Palmeiras tem um cara que sabe ganhar títulos, né? O Abel Ferreira, como eu disse lá no início do programa, chega à sua 3ª final de Libertadores. Veja como é difícil chegar numa final de Libertadores, né? A gente tem treinadores históricos aí no futebol brasileiro que não conseguiram chegar em uma final de Libertadores, né? O Abel, em 6 edições de Libertadores, ele vai para a 3ª final. Venceu 2 títulos, né? Um contra o Santos e um contra o Flamengo. E agora vai a mais uma decisão contra o Flamengo. Depois de ter admitido que não fez o melhor trabalho no jogo da ida lá no Equador contra a Liga de Quito, né, a LDU, ele faz um trabalho espetacular para o jogo da volta. Tem muito dedo do Abel nessa classificação do Palmeiras. Ele faz as mexidas, como o Mansur disse, deram muito certo, e é um cara que sabe fazer com que o ambiente seja muito favorável a ele. Porque se a gente pensar no ambiente que foi criado do Allianz Parque hoje, é difícil a gente ver um Allianz Parque fervendo como foi hoje, sem nenhuma reclamação, sem nenhum apulpo, né? Sem aquele lamento por uma jogada errada. Hoje não, foi um caldeirão, apoio o tempo inteiro, torcida sem parar de gritar, e esse clima efervescente, também criado pelo Abel na sua entrevista após Quito. Acho que foi fundamental para que o Palmeiras saísse com a vaga hoje na final, não, Alex? Cara, você ter um treinador desse nível que os 2 times têm, né? Inteligentes, com uma leitura apurada, que são diferentes. O Felipe chegou agora também, já está com 3 títulos. E assim você percebe que o cara é vencedor e tá sendo aqui também. Então só precisa de tempo para construir essa história que o Abel também construiu a partir do momento que ele chegou aqui no Brasil. Olha a diferença de um torcedor. Isso serve para qualquer jogo, Felipe. Né, Mansur? Torcedor estar lá apoiando. Porque tem muitos jogos que dá 5 minutos, 2, 3 lances ali, a torcida já começa a vaiar, cara. É algo inacreditável para 90 minutos, que é muito tempo, né? Como diz o Abel. Mas realmente o que esse cara conseguiu fazer, igual você falou bem, tem treinadores lendários do nosso futebol. O Vanderlei Luxemburgo é um deles, né, cara? Não conseguiu ganhar a Libertadores, e com times maravilhosos que ele teve na mão.
Então, gostem ou não, tem muita gente que fala que não gosta do Abel ou coisa, ele realmente, o trabalho dele é espetacular e não é nada fácil de fazer o que ele está fazendo. Não é tirar em nada a competência dos técnicos que estão hoje à frente de Flamengo e Palmeiras, mas só contextualizando também em defesa chegar à Libertadores. Não, e chegar à Libertadores era mais difícil. Durante muito tempo iam 2 do Brasil. Isso. Então, quase sempre eram times diferentes todo ano que chegavam. Por mais que os times brasileiros eram maravilhosos, tinha time também concorrente. Não havia a questão também, para a gente ser justo, tão grande. Não havia essa disparidade financeira, né? Porque hoje há um abismo entre os principais times do Brasil e os outros times do continente, há um abismo grande, né? Você não se habituava, assim, hoje Flamengo e Palmeiras olham para o calendário qualquer ano. Isso. Eu estou na Libertadores e eu, no segundo semestre, eu jogo o mata-mata da Libertadores. Então, me preparo para a montagem do elenco, os ajustes de meio de ano, para chegar com tudo pronto para jogar o mata-mata, porque é quase impensável. E vou te falar, assim, sem qualquer pretensão de minimizar o passado e nada disso, mas a Libertadores era jogada de uma maneira que quando os brasileiros jogavam contra os argentinos, muitas vezes os brasileiros já chegavam com o calção sujo lá, né? Porque era um ambiente muito hostil, era um ambiente, uma pancadaria. E os times argentinos, eles durante muitos anos, especialmente os argentinos, se impuseram muito sobre os brasileiros, né? A partir dos anos 90 ali, começou com o São Paulo, as coisas começaram a melhorar um pouco em termos de percentual de vitórias dos brasileiros em momentos mais decisivos. Ainda assim, o brasileiro ia jogar contra o Boca na Argentina, sabia que ia perder, né? Ia jogar contra o River lá, ia para tomar de pouco. E aqui no Brasil, muitas vezes, perdia também. E tem uma coisa, hoje a situação se inverteu. Acho que os argentinos vêm para cá, já falou, jogar no Brasil é quase impossível de vencer, especialmente contra os nossos principais times hoje. Isso tem muito a ver hoje, a forma como se transmite o jogo, tudo está sendo visto, acho que tem uma mudança cultural, a capacidade hoje de se pegar detalhes da transmissão, mesmo antes do VAR, isso foi transformando um pouco. Mas fundamentalmente, assim, uma coisa que merece um estudo mais aprofundado, acho que provavelmente a partir do bicampeonato do São Paulo, com o Tele, nos anos 90, eu acho que muda o olhar brasileiro para o torneio. Ainda nos anos 90, você olha jogos de times brasileiros nas fases iniciais da Libertadores e os estádios não estão cheios. É verdade que a gente cresceu muito em termos de ocupação de estádio, né? A cultura de ir a estádio hoje, talvez com as novas arenas, tudo isso contribuiu. Mas, assim, não eram jogos de maior apelo do mundo, as fases iniciais, por vezes uma oitava de final de Libertadores contra um time um pouco menos forte. Não era um apelo gigantesco, os estádios não ficavam cheios. Né? É verdade. E isso hoje em dia, os jogos de Libertadores são grandes ocasiões mesmo desde a primeira fase. O domínio de 92, 3 e 4 do São Paulo do Tele, se for ver, a gente não tinha visto isso, né, para nenhum outro time. É o Santos, né? Dos anos 60. Com os dois títulos seguidos. E de uma época, as épocas elas são diferentes, normal. Claro. As pessoas mudam, os ciclos mudam. Lógico que, eu acho que é notório, não é desmerecer os jogadores de hoje, mas que tinha de craque nessa época, de até a virada do século. Se você pegar, é algo que é um pouco incoerente, né? Porque se a gente pegar nos anos 80, a gente tinha os nossos melhores jogadores jogando aqui, né? Com uma exceção ou outra. Os adversários também, né? Eles estavam aqui, os adversários também. E ali, se a gente pegar, o Flamengo ganha em 81, o Grêmio em 83, depois ninguém vence mais. Nenhum time brasileiro consegue ganhar a Libertadores, vai voltar a ganhar só em 92. Com o São Paulo, né? E ali chega em 3 decisões seguidas, perde a terceira pro Vélez Sarsfield. Isso São Paulo ganha Newell's e Universidade Católica, né? Newell's e Universidade Católica. Newell's 92, Universidade Católica 93. Então, dá um pouco do tom de que talvez ali naquele momento não fosse tanto a prioridade dos times brasileiros a Libertadores. E como a conquista do São Paulo... era dura mesmo. Eu nem vejo como não prioridade. Lógico que não tinha o mesmo glamour. Mas os times iam com os times titulares. Não, claro que sim, claro que sim. A questão é que eu acho que o São Paulo, ao bater especialmente Barcelona e Milan, que eram 2 super times mundiais, assim, o feito do São Paulo, não foi uma vitória ao acaso. O São Paulo enfrenta, joga bem as 2 finais e vence 2 times poderosíssimos da época. Colocou o São Paulo num outro patamar que fez com que os outros clubes olhassem para o São Paulo e falou:
Ué, eu quero isso pra mim. Pô, eu tenho a chance de, ganhando a Libertadores, jogar contra esses gigantes europeus e, quem sabe, alcançar essa mesma glória, né? Porque foi uma mudança de visão pós-São Paulo. E porque tinha uma coisa, né? Como a gente não era ainda, a questão da globalização e da exportação, ela ainda engatinhava, então um time brasileiro que ia, por exemplo, para o Intercontinental na época, que Mundial de Clubes, enfim, o campeão da América do Sul, ele era um time de elite internacional. Né? Sim. A concentração de jogadores não estava na Europa como antes. Você não tinha aqui os melhores jogadores que você conseguia manter na América do Sul ou conseguia pagar. Ainda que hoje Flamengo e Palmeiras tenham uma capacidade maior de investimento para serem times da elite econômica do continente, um pouco mais próximo das principais forças da Europa, mas como a gente viu na Copa do Mundo, ainda com uma distância clara demarcando, naquela época não. Ali você tinha provavelmente o Flamengo de 81 era mesmo o melhor time do mundo, ou um dos melhores times do mundo, o Grêmio de 83, um dos melhores times do mundo, e o São Paulo, claramente, em 92, Flamengo, 93. Por aí, né? Não, tínhamos grandes times marcados. E outra, eu acho que a partir da Copa do Mundo que a gente viu de 98, que a gente começou a ter mais esses jogadores desse nível, começar a ficar quase mais fora, jogadores de seleção, né? Mais fora do Brasil para cá. Aí virou o século, aí realmente mudou. Isso. Aí teve a mudança da lei também, né? Que permitiu que mais estrangeiros... Abertura de mercado, depois lei Bosman, globalização. E aí ficou, né, uma diferença enorme entre os europeus e os brasileiros. Daqui a pouco a gente vai mostrar para vocês a entrevista coletiva. E outra, desculpa, só mais uma questão, que é fundamental. Ferreira. Fala, Mansur. O outro marco, além da questão econômica, ela só começa a se exercer plenamente quando o formato da Libertadores muda. Porque aquela Libertadores que se decidia em um semestre, ela era muito mais dada a surpresas, porque os times, como a gente ainda muda muito elencos por causa de saídas, agora os grandes têm mais estabilidade. Mas ela era muito... Basta ver que a última edição de Libertadores em um semestre, 2016, a final é Nacional de Medellín e... Vou até confirmar, eu acho que é o Nacional de Medellín e Once Caldas, se eu não estou errado. Independente Del Valle, perdão. Nacional de Medellín, Independente Del Valle. É uma final meio fora do roteiro. A primeiro ano após isso já é Brasil e Argentina, e a partir daí ou é clube brasileiro contra brasileiro ou é Brasil contra Argentina. É verdade. Se pegar clube uruguaio... O marco é 2017, com ela se tornando ao longo do ano. Ali no fora 2011, que havia desmanches, né, Alex? Neymar, isso. O Penharol, vamos dizer também assim, mas... Sim, mas fora que haviam desmanches, né? Por exemplo, os brasileiros ganhavam o Campeonato Brasileiro no ano. No meio do ano já. No outro ano já era outro time, você porque vendeu todo mundo. Não tinha tempo de remontar o time. Quando o time estava... Em maio, você estava jogando já quartas de final de Libertadores. Mas ao mesmo tempo você jogava com o seu melhor até ali, né? Até ali. Ali sim. E às vezes perdia no meio do ano, antes da semifinal da final. Hoje, lógico, está aumentando o poder aquisitivo dos clubes brasileiros. Então, o futebol brasileiro está mais atraente. Então, às vezes, pode ser que você venda um jovem, mas você não venda um medalhão. E o Flamengo e Palmeiras, quando vendem um jovem bem vendido, eles não estão apagando o incêndio de um clube desgovernado. Eles estão reinvestindo no mercado. E não vendem o jovem por 2 bananas e uma maçã, como muitas vezes ele vai para a mesa grande. Outros clubes. Ele vende por milhões e milhões de dólares. Hoje, os jogadores ganhando super bem desses de elite no Brasil, super bem, ele é diferente da outra época. O cara ganhava 20, 30, 50, começou a passar 100 mil reais e você recebia uma proposta de 2 milhões por ano, né? A diferença era muito diferente do que de hoje, para você ter que fazer a escolha e falar, pô, não, eu vou embora, né? Sem dúvida. Daqui a pouco mostraremos para vocês, então, a entrevista de Abel Ferreira, técnico do Palmeiras. Acabamos de reagir ao programa Troca de Passes e agora eu quero saber de você, torcedor palmeirense. Coloca nos comentários aí. O que você acha dessa próxima final entre Palmeiras e Flamengo? E os dois times estão brigando pelo brasileiro também. Que fim de temporada entre os dois clubes, hein? Mas é isso. Se inscreva no canal, você já sabe o que fazer. Aquelas coisas todas, like, comentário. É isso, tamo junto e avante palestra.